A Ovelha Negra. O livro é de Bernardo Aibê. As ilustrações são de Mariana Massarani e a editora é a Mercúrio Jovem. Geralmente, quando fala em ovelha negra, a gente está falando mal de alguém. Quem for curioso e quiser procurar no dicionário, vai ver lá no dicionário que também diz a mesma coisa. Ovelha negra é a pessoa que num grupo se sobressai por suas más qualidades ou por seu mau proceder. Mas essa história não fala mal de ninguém, não. A ovelha negra dessa história era de verdade e tinha um nome. O nome dela era Tita. Era tão negra a Tita que parecia azul marinho. A Tita já morreu e ao morrer era uma ovelha feliz, mas para ser feliz demorou tanto. Durante a maior parte da vida dela, ela foi muito triste, justamente por ser uma ovelha negra. Sabe como é, né? As ovelhas do rebanho eram todas branquinhas e a Tita era uma ovelha muito preta e se sentia mal no meio das outras. Muito diferente, tinha uma ovelha das brancas que gostava muito dela e nem ligava da cor. Era a Dona Dalva, uma ovelha mais velha, que era do rebanho já fazia muito tempo, por isso era mais sábia. Pois é, a Dona Dalva chegou até a contar para Tita a história do patinho feio, que os outros desprezavam, que mais tarde, quando cresceu, virou cisne, um cisne bonito, que todos os outros patos juntos ficavam até invejando. Mas nem a Dona Dalva nem a Tita conseguiam mudar de ideia. Primeiro porque a Tita já tinha crescido tudo que tinha que crescer, né? Não era igual o patinho feio. E segundo porque ela não queria ser mais bonita que ninguém. Ela só queria ser negra. Queria ser aceita pelo rebanho, queria ser igual. Mas isso não tinha jeito, não dava para mudar. Ovelha negra que nasce negra, vai ser negra a vida inteira. Ah, tem uma coisa. Com a Tita não aconteceu como a história do patinho feio, desprezado pelos outros. As ovelhas do rebanho não a desprezavam, não. Só não deixavam de notar que ela era negra. Claro, as cores existem para todo mundo ver, e só não vê quem não quer, né? Na época da tosqueira, quando cortavam a lã, a Tita ficava toda alegrinha. É que durante algum tempo ela ficava igualzinha às outras, mas logo o pelo voltava a crescer e começava tudo de novo. O pelo ia crescendo, até parecer que cada vez crescia mais preto. E a Tita ia ficando cada vez mais triste. Foi assim durante muito tempo, até que um dia, numa linda manhã de sol, a Tita acordou sentindo uma sensação estranha. O que era? Bom, o que era ela não sabia, mas era uma coisa gostosa de sentir. O seu pelo não tinha mudado de cor, continuava preto como sempre, mas ela se sentia diferente. Talvez fosse algum sonho sonhado durante a noite, mas ela não conseguia lembrar. A Tita acordou, escovou os dentes e foi para o pasto, bem contente. Chegando lá, disse bom dia para todo mundo e começou a pastar. As outras ovelhas estranharam aquele comportamento e começaram a comentar, né? Ih, será que houve com a Tita? Ela tá tão diferente, nem parece a mesma. Parece que ela engordou. Não, eu acho que mudou o penteado. A curiosidade era tanta que as ovelhas brancas não podiam resistir e foram logo falar com a Tita. Ô Tita, tudo bem? Tudo bem. Tem certeza? Claro. Você engordou, né? Será? Nem reparei. Você recebeu carta do Carlito? Não, faz tempo que ele não me escreve. Ah, o Carlito era um carneiro simpático, sobrinho de Dona Dalva. Estava em outro rebanho. A Tita era apaixonada pelo Carlito, mas nunca falava sobre o assunto com ninguém. É que, como todos, também achava que romance de carneiro branco com ovelha negra não podia dar muito certo, não. Tita, conta pra gente, vai. O que foi que aconteceu? Perguntavam, né, as ovelhas, todas curiosas. Eu não sei, eu acho que não foi nada. Não foi nada, não. Então por que você tá assim tão o quê? Ah, sei lá, você tá tão diferente. Diferente a Tita tava mesmo, mas diferente é a palavra que tem um sentido muito grande, muito amplo, e tudo que é muito grande, muito amplo não tem uma boa definição. Algumas palavras são assim mesmo, significam muitas coisas. O tempo ia passando e a Tita continuava do mesmo jeito.
bonita, alegre, contente. As outras ovelhas iam ficando cada vez mais encafifadas. Algumas achavam que a Tita tinha ficado doida. Outras acharam que a Tita era narcisista. Narcisista é quando alguém gosta muito de si mesmo. Algumas até deixaram de conversar com ela. Achavam que ela estava metida. Mas a Tita não estava nada preocupada com a opinião dos outros. Agora ela se sentia muito bem, obrigada. Até gostava mais das ovelhas brancas. Conversava com todas, sobre todos os assuntos. E o assunto sobre o qual todas queriam conversar era aquela mudança, aquela transformação. Puxa, Tita, como você mudou? Eu também acho. Antes você era tão quietinha, tão tristonha. Pois é, mas agora eu me sinto melhor. Mas como é que pode, Tita? Você, uma ovelha negra. Às vezes eu acho que foi justamente isso, sabia? Como assim, Tita? É que de repente descobri que eu sou a única ovelha negra que eu conheço. E você gosta disso? Agora eu gosto. Uma vez a dona Dalva disse que o que houve com a Tita foi um processo de conscientização, que ela tinha tomado consciência de si mesma, tinha se assumido, resolvido se aceitar como era e que isso era muito bom. Mas muitas ovelhas não acharam isso não. Acharam que a Tita tinha ficado era muito convencida, só porque era a única ovelha negra do rebanho. Grande coisa. Invejosas. Ainda bem que a Tita já nem se importava com o que os outros pensavam. Agora, ela achava que toda ovelha tinha o direito de pensar o que quisesse. E ela também. Para chegar a tal conclusão, a Tita levou quase meia vida, mas daí para frente viveu muito feliz. Depois do caso da Tita, até aconteceram outros parecidos lá no rebanho. Tinha uma ovelha chamada Lalá, que ela não conseguia balir com as outras ovelhas. Enquanto todas baliam bé, a Lalá batia bá. Por causa disso, quase nunca balia. Só muito de vez em quando. Mas depois do que houve com a Tita, a Lalá passou a pensar bem e passou a balir todo dia, o dia inteiro, do jeito dela, e a gostar do próprio balido.